Alô, você que está me ouvindo? Quero falar algo da parte de Deus para você. O segredo do sucesso, ou seja, continuidade. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, 8, que fala assim: eis que eu coloco diante de vós uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Sei que você tem poucas forças, mas não negue o meu nome. Quero falar sobre continuidade, sobre vencer na vida. O segredo do sucesso é não desanimar. O segredo do sucesso é não parar. Existem muitas pessoas que param por causa da dificuldade, por causa dos problemas. Mas muitas pessoas que os problemas, as dificuldades são a vitamina para poder prosseguir em frente. Talvez você está cabisbaixo, talvez você está triste, mas eu quero falar algo da parte de Deus sobre continuidade. Onde você começa a fazer uma faculdade, um curso, ou quer aprender algum instrumento ou algo semelhante. Mas o segredo é continuar, o segredo é não parar. Porque temos sonhos, temos projetos. Esses projetos Deus quer colocar em prática, mas é necessário nós seguirmos até o fim. Quero falar a respeito de um jovem que venceu as dificuldades. Um jovem negro que morou nos Estados Unidos como criança, e ali ele conseguiu vencer. Porém a sua mãe era analfabeta, mas ele conseguiu vencer. Este homem se chama-se Ben Carson. Ben Carson era um jovem de 8 anos de idade. E ele tinha projetos, ele tinha sonhos. Mas na sala de aula, ele tinha suas dificuldades. Ele teve os seus problemas. Ele tinha dificuldade em aprendizagem. E os seus colegas da escola chamavam de burro. E ele ficava cabisbaixo. Ele guardava aquilo no seu coração. Mas quando ele chegava em casa, a sua mãe o confortava. A sua mãe falava para ele assim: olha bem, Carson, você é uma bênção, você é inteligente, você consegue. E muitas vezes na nossa caminhada vão existir pessoas que vão tentar parar você, vão tentar tirar os seus sonhos. Mas, amados, uma coisa que eu falo para você, que nós somos mais do que vencedor em nome do Senhor Jesus Cristo. Ben Carson era uma criança que tinha sonhos, tinha desejos. Ele sabia que tinha dificuldade. Mas, amados, muitas vezes nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações. A sua mãe era analfabeta. Ela começou a trabalhar para um doutor, como faxineira, no ano de 1987. E ali chega perante a casa do doutor trabalhando ali. Então ela vai caminhando até o escritório. E quando ela chega no escritório ali, ela vê aquela multidão de livros. E ela começa ali naquele momento a imaginar: nossa, quantos livros! E ela chega perante o doutor e fala assim: olha, o senhor já leu todos esses livros? O doutor fala para ela assim: olha, eu já li quase todos, mas a minha prioridade é ler todos. E ela não pensou em si própria, ela pensou nos seus filhos, imaginou seus filhos sendo igual aquele doutor ali. O homem culto, o homem inteligente, um homem que venceu na vida. Porém, ela era uma mulher negra nos Estados Unidos, onde a discriminação é grande. E os seus filhos também vinham com a sua descendência de discriminação. Ela olhou para os seus filhos e imaginou seus filhos lendo todos aqueles livros. Ela sai do seu trabalho e vai para a sua casa ali. Mas quando ela chega em casa, amado, ela vê seus filhos o dia inteiro na televisão, o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro no Facebook. Às vezes, amados, nós temos projetos, nós temos sonhos, e muitas vezes essas coisas artificiais que tentam tirar a nossa visão, onde nós ficamos cegos espiritualmente e não enxergamos a vitória lá na frente. Mas essa mulher analfabética, ela conseguiu ver muito mais além. Ela olhou para os seus filhos e viu que Deus podia fazer grandes coisas na vida de seus filhos. Assim somos nós também, amados. Você pai, você mãe, sabe de uma coisa, que você tem que enxergar lá na frente a bênção sobre os seus filhos, levando ele para um bom caminho. Mas chegou naquele momento, a mãe de Ben Carson, ela ficou revoltada. Olha, a partir de hoje, ela falou para os seus 2 filhos: vocês vão ter 2 horas para assistir televisão. Os outros dias vocês vão dedicar a sua vida à leitura. E aquelas crianças fitam seus olhos na sua mãe
entende e começa a colocar em prática. Porque sua mãe queria o melhor para ele. Assim somos nós na casa de Deus, às vezes, amados. Diante de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que entender a palavra de Deus e muitas vezes nós não lemos, nós não meditamos, nós não estudamos sabedoria e buscamos conhecimento diante de Deus. Onde a Bíblia é o manual de vida do ser humano, do cristão. Todos aqueles que leem a palavra de Deus, eles são pessoas bem-sucedidas, onde Deus abre a sua mente. E naquele momento, amados, Ben Kersh, seu irmão, começou a estudar, começou a ler livros, porque na classe que ele estudava, ele era o pior que tinha, ele se achava o pior que tinha, mas a sua mãe o motivava a vencer. Assim somos eu e você, amados. Nós temos que motivar pessoas, você tem que motivar os seus filhos, que eles vão vencer, que eles vão conseguir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Certo dia, Ben Kersh estava caminhando, e ali ele tropeça em uma pedra, e pega a pedra na mão, mas ele não sabia qual era o nome daquela pedra, nem imaginava. Ele começou a pensar consigo próprio, vou estudar sobre essa pedra. E daquele dia em diante ele começou a pesquisar quais são as pedras que existiam, qual o tipo de pedra que era. Ele começou a pesquisar sobre aquela pedra, as suas composições químicas, de onde ela veio. E a sua mente começou a expandir. Assim somos nós, quando nós aprofundamos em buscar um conhecimento, buscar uma sabedoria, Deus ele abre a nossa mente. Deus ele abre a sua mente para que você possa crescer em sabedoria e em conhecimento. Não só diante dos homens, mas diante de Deus. Onde Deus opera o milagre. Onde Deus entra com a sua poderosa mão. Mas é necessário nós buscarmos sabedoria em Deus. A palavra de Deus nos fala que nós devemos meditar de dia e de noite. Para nós guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, para não pecarmos contra Deus, para nós não falharmos. Porque o segredo do meu e do seu sucesso chama-se continuidade, chama-se Deus, chama-se o Senhor Jesus. Ele continua nos abençoando e nós devemos continuar adorando e buscando esse Deus verdadeiro. Mas Ben Kersh, amado, ele chega na sala de aula, tempos depois, o professor chega na sala de aula e fala assim, quero perguntar algo para vocês. O professor pega a pedra na mão, olha, aqui tem uma pedra. Alguém sabe responder qual o nome dessa pedra? Quem conhece? Na sala de aula todos ficaram ali quietos, sem saber o que responder. Mas timidamente, Ben Kersh levantou suas mãos. Professor, posso falar algo da pedra? Sim, Ben Kersh, pode falar à vontade. O professor falou para ele assim. E naquele momento ele começou a falar da pedra, a composição da pedra, de onde que vinha a pedra. A sua mente começou a abrir porque ele estudou, buscou lá atrás. E o professor cada vez fazia mais perguntas, ele respondia. E o professor ficou alegre com ele, a classe ficou repleta, abismada, porque ele respondia as perguntas com autoridade. Mas ele se preparou para isso. E muitas vezes, amados, nós não se preparamos para vencer na vida, não se preparamos para ser uma pessoa bem-sucedida diante dos homens, diante de Deus, fazendo as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos meditar de dia e de noite para não pecar contra Ele. Esse é o segredo, continuidade em leitura da palavra de Deus. Mas Ben Kersh respondeu todas as perguntas naquela sala de aula e o professor ficou abismado com a sua evolução. O professor fala, olha bem, fica até o final da aula que eu quero falar com você. Só que a classe inteira, uma deram risada, pensou que o professor ia chamar a sua atenção. Chegou o final da aula, o professor falou para ele assim, olha, parabéns, você respondeu todas as perguntas com propriedade. E coisas que eu nem sabia você respondeu. Vai na tua fé que você vai longe. Você é um garoto inteligente que tem sabedoria. Vai, que Deus é contigo. E eu falo para você, amados, você tem sabedoria, você tem o Espírito Santo de Deus. Busque sabedoria a Deus. Mas não peça com dúvida, vá com gana, com vontade, que você vai conseguir vencer as batalhas, vencer as dificuldades. Porque a porta ela sempre está aberta para mim e para você. Porque quando nós passamos da porta, amados, de um trabalho, de uma escola, de onde que você for, lá as portas vão se abrir para você, e lá vai ter os obstáculos, vai ter as dificuldades, vai ter os problemas, pessoas vão enganar você,
pessoas vão querer estar no seu lugar, pessoas vão querer te humilhar. Mas eu falo para você que, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. E Ben Carson, amado, ele conseguiu vencer. E quando acabou o semestre ali do ano inteiro de estudo na escola, ele foi o melhor aluno na classe. Um jovem negro, morando nos Estados Unidos, onde o problema racial é muito grande, e ele conseguiu vencer. Com uma mãe negra, analfabeta, mas ele conseguiu vencer. E naquele momento ele estava recebendo o prêmio de melhor aluno do ano. Só que se levantou uma professora e começou a falar: olha que esse jovem aí foi o melhor aluno do ano. Vocês não fizeram nada. Eu tinha vergonha no lugar de vocês. Esse aí ganhou o melhor aluno do ano. E muitas vezes, amados, vão ter esses obstáculos. Pessoas que têm até autoridade e vão querer te envergonhar, vão querer te humilhar. Mas uma coisa eu falo para você: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Deus no seu tempo vai te exaltar. Deus quer te exaltar, você, a sua família. Quando você coloca sua vida em oração perante Deus, saiba que todas as coisas são possíveis. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E você é mais do que vencedor em nome do Senhor Jesus Cristo. E Ben Carson era um jovem, amados, que ele era filho de Deus. Ele acreditava em Deus. A sua mãe acreditava em Deus. E eu falo para você, você deve acreditar em Deus. E os anos foram se passando. Ben Carson foi crescendo juntamente com seu irmão ali, com sabedoria, com entendimento, onde tudo que ele fazia, onde colocava suas mãos, ele era um dos alunos mais inteligentes que tinha na classe, na sala de aula, na escola, porque a sua visão era buscar conhecimento e sabedoria. Mas uma coisa que a sua mãe ensinou para ele, que ele devia buscar primeiro o reino dos céus, e as outras coisas seriam acrescentadas. Ele ouviu a voz da sua mãe. E muitas vezes Deus está falando conosco, está falando com você, e você não ouve a voz de Deus. Você quer ficar estagnado, você quer ficar parado, onde você pode conquistar o mundo. Porque você tem o Espírito Santo de Deus, e tudo você consegue. E Deus fala para mim e para você que Ele colocou a porta aberta diante de você. Mesmo você tendo pouca força, mas ninguém pode fechar. Mas o Senhor Jesus fala para mim e para você, nós não negar o nome dEle, que é o nome que é acima de todo nome. E o nome do Senhor Jesus Cristo, você pode conseguir as bênçãos sobre a sua vida. E os anos foram se passando, e Ben Carson cresceu adulto, fez faculdade, se formou em medicina, casou-se, a sua esposa ficou grávida, e ele teve uma das provas mais grandes na sua vida. Ele teve 2 filhas gêmeas. Mas as 2 filhas gêmeas dele morreu as 2. Ele ficou triste, ele ficou cabisbaixo, mas mesmo assim ele levantou a sua cabeça e falou: eu sei que o meu Redentor vive. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vive para todo sempre. E passaram-se anos depois, Ben Carson, um homem bem sucedido, ele teve um grande desafio em sua vida. Porém, existiam 2 crianças, 2 meninas siamês. Elas precisavam ser divididas ali. E ele, como um homem negro, um médico negro nos Estados Unidos, ele tinha um desafio ali para poder fazer essa grande cirurgia. E Deus era com ele. E ele pediu sabedoria para que Deus possa abrir sua mente de entendimento, para poder resolver esses problemas. Porque tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele buscou, eis que estava a grande prova de ele colocar em prática. Ele clamou a Deus, buscou a Deus, e Deus era com ele. Então eu falo para você, clame a Deus, busque a Deus, que Deus é com você em todos os momentos. E naquele momento, Ben Carson no hospital, uma pressão muito grande, porque tinha 2 gêmeas siamês que ele devia dividir, separá-las, porque elas eram unidas. Mas como fazer? A pressão era grande sobre ele. Ele tinha perdido 2 filhas gêmeas e tinha mais 2 mulheres gêmeas para ele poder trabalhar em cima daquela cirurgia. Qualquer erro, qualquer deslize, elas poderiam ficar cegas, poderiam ficar aleijadas.
mas Deus era com ele. E ele pediu sabedoria para poder fazer aquela cirurgia. E foram 5 meses de buscar conhecimento, de estudo, para poder não falhar, para poder, amados, ali o nome de Deus ser engrandecido. E naquele momento ele buscou a Deus, clamou a Deus. 5 meses se passaram e chegou o grande dia daquela cirurgia. E aquela cirurgia durou 22 horas. E no final da cirurgia foi bem sucedida. Ali ele deu a vida para 2 crianças. E eu falo para você, amado, eis que eu coloco diante de vós uma porta aberta. E Deus fala para mim que você, essas portas estão abertas. Então não desista, continuidade, busque. Se você tem sonhos, coloque em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer ser um grande músico, busque sabedoria, busque conhecimento, não pare, não desista. Se você quer ser um grande pregador, não desista. Se você quer ser um grande cantor, não desista. Continuidade, busque a Deus, clame a Deus. Eis que eu coloco diante de vós uma porta aberta e ninguém tendo pouca força pode fechar. Que essa palavra entre no seu coração, que Deus possa edificar a sua vida e que você seja mais do que vencedor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.